Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a segurança pública. Você acha que os policiais devem ou não fazer uso de armas letais? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Recentemente, o Senado aprovou um projeto que determina que os órgãos de segurança devam priorizar a utilização de armamentos não letais, como spray de pimenta, bala de borracha, máquina de choque. Só que, enquanto os direitos humanos comemoram esse avanço, as forças policiais acreditam que seja um retrocesso, uma forma de expor o policial a um risco ainda maior. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe o especialista em segurança e instrutor de artes marciais, Marcos Doval, e também o militante das questões ligadas aos direitos humanos, Gustavo de Biasi. Antes de trialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Ele é um vídeo de um incidente que aconteceu recentemente na prefeitura de Vila Velha, onde um jovem de posse apenas de uma Bíblia invadiu a prefeitura e acabou sendo alvejado na cabeça pelo segurança que prestava serviço naquele momento. Assista e logo depois a gente começa a trialogar sobre o tema. Então, Marcos Doval, você acha que nesse caso específico, essa morte podia ser evitada? Você acha que de alguma é certo atirar na cabeça de alguém que está desarmado? Visivelmente desarmado? Né? Teve muita polêmica da questão, por que não atirou nas pernas, por que não foi seguido outros caminhos. Na doutrina policial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, existe o uso progressivo da força, que é a presença física, depois a verbalização, depois o contato físico, que seria a luta corporal, as armas menos letais, que seria a arma de choque, o spray, e depois a arma letal. Quando você utiliza a arma letal, ela não tem como servir como menos letal, ela já é letal, então não tem por que atirar na perna e não existe nenhum treinamento no mundo inteiro que ensine isso, você usa a arma para atirar nas pernas. Nenhum alvo, nenhuma silhueta de treino que você vai ver em nenhuma instituição policial existe com as pernas colocadas para você treinar tiro nas pernas. Então é uma coisa que não existe em nenhum lugar. O que poderia ter sido feito ali, a opção anterior ao tiro letal seria uma arma de choque, seria a opção mais viável, mais até do que o spray de pimenta, porque como ele estava sob efeito de entorpecente não ia dar tanto efeito, e nem a luta corporal também não, porque ele não ia sentir dor. Então ali seria realmente uma arma de choque para então... Na medida em que ele entrou em luta corporal, uma imobilização, por exemplo, um mata-leão, não apagaria ele evitaria de ser... Não, uma pessoa transtornada por efeitos de drogas é muito difícil você conseguir sozinho imobilizar, praticamente impossível. Você teria que ter mais ou menos mais 3 ali para ser em 4 tentando imobilizar, que aí cada um pega numa parte do corpo e aí vai conseguir parar o movimento dele, mas é praticamente impossível sozinho. Então naquele momento que começou a luta corporal, ele não tinha outro recurso, porque se esse rapaz tomasse a arma do vigilante, com certeza iria atirar contra o vigilante e com certeza ia sair com essa arma na mão atirando em outras pessoas. Depois do caso de Columbine, nos Estados Unidos, onde 2 estudantes entraram na escola atirando em todo mundo, a SWAT entendeu que ela também não tinha tempo hábil de chegar até o local e neutralizar as pessoas que estavam em um ambiente público matando outras pessoas.
Então a própria SWAT começou a ensinar técnicas de neutralizar, técnicas realmente de dar tiro para matar em pessoas que estão fazendo esse tipo de ação. Então treinou vigilantes, seguranças, líderes da escola, alguns professores de alguma determinada área começaram a aprender até como matar as pessoas. Então é uma doutrina que se ensina no mundo inteiro. Naquele momento, como ele não tinha arma de choque, ele fez o que tinha que fazer. Gustavo de Biasi, nesse episódio específico, que tipo de violação dos direitos humanos você percebe na ação? Eu analisei muito todas as postagens em redes sociais, foi um fato muito polêmico no Brasil todo, saiu no jornal hoje, não sei se saiu no Jornal Nacional, e a conclusão que a gente chegou é que o erro em si não foi do vigilante que estava ali no momento, né? Você culpabilizar um cara que está trabalhando a noite toda no plantão, ganhando um salário mínimo, nas condições que não são adequadas, eu acho que é covardia naquele caso. Mas se, como o Duval falou, tivessem mais vigilantes ali para mobilizar aquele rapaz, se ele tivesse uma arma menos letal, como uma arma de choque, não seria necessário, né? Não teria acontecido aquele tiro na cabeça do rapaz que estava drogado, com uma Bíblia na mão, já entrou chutando a roleta, dizendo que queria matar o chefe, enfim, com alucinações, teria que ser imobilizado, levado à delegacia e depois para um tratamento para dependente químico ou até para prisão. Eu acho que a morte poderia ter sido evitada se tivesse mais agentes no local, numa prefeitura, a sede do Poder Executivo. Especialmente até porque o prefeito, imediatamente após o ocorrido, ele chegou a comunicar, fazer comunicado oficial falando que recebia ameaças e que estava aguardando mais um fator grave do caso, que ele politizou a ação que foi... Quem está esperando uma ameaça, deixar um vigilante lá... Ele politizou uma ação que não foi política. Ele quis lucrar em cima de algo da morte do menino que estava sob efeito de drogas, que para mim foi um grave erro. E disse que faria a mesma coisa se fosse o vigilante. Então, após a ação, ele veio a público dizer que o esquema de segurança seria mantido. Quer dizer, vou manter o que aconteceu para acontecer de novo depois. Em vez de falar, não, vamos rever, vamos colocar mais agentes, mais vigilantes. Não foi o caso. Então, foi um erro, não do vigilante em si, mas do sistema de segurança da prefeitura, e ele reafirma o erro, diz que vai manter do jeito que está. Então, é um fator que é uma situação lamentável. O Marcos Duval, a arma que um policial, que um vigilante empunha, ela é um instrumento de ataque ou de defesa? Não, a arma, como ela é letal, você é para proteção da própria vida e de terceiros. Então não é de ataque. Ataque é quando a gente fala um militar indo para a guerra, como eu falei. O treinamento e o foco de quem está indo para a guerra é matar e destruir. Então é de ataque. Para quem trabalha na área de segurança, na área policial, é para servir e proteger. Então é como defesa. Então você tem... então por isso que na formação, seja você um militar de Forças Armadas ou um policial, você tem que ter isso bem distinto. Eu vou servir e proteger ou vou matar e destruir. O problema é que na nossa cultura, o Brasil, evidencia muito a questão do bandido bom e bandido morto. Eu sou totalmente contra isso. Bandido bom é bandido condenado e preso. Quando você fala que bandido bom é bandido morto, você está dando aval para que a polícia, vigilantes, possam sair matando. E a própria sociedade que avaliza isso, de que bandido bom é bandido morto, é a própria que também se sente os efeitos disso e se gera grandes comoções quando a polícia acaba agindo dessa forma. E o bandido é sempre o outro, né? O indivíduo que faz um gato na TV a cabo, em casa, ele não se vê como que usa um Windows falsificado. Que usa um Windows falsificado. O bandido para a sociedade tem que ser morto, é aquele que mora na favela, que trafica drogas. Mas que a própria sociedade compra e consome, que mantém a máquina funcionando. Então é muita hipocrisia da sociedade querer que bandido bom seja bandido morto. Então, país de primeiro mundo, bandido bom é bandido preso e condenado. E recuperado. Acho que se você conseguir ressocializar uma pessoa, é o mais difícil nesse caso. Com certeza. Gustavo, uma crítica muito comum feita aos militantes de direitos humanos é a seguinte, que os militantes de direitos humanos, eles lutam pelos direitos humanos de todos, menos os policiais. Direitos humanos, né? Como se os policiais não fossem parte de uma estrutura de direitos humanos e que não merecessem a atenção da militância dos direitos humanos. Como você recebe essa crítica? Olha, hoje, assim, as pessoas postam nas redes sociais que é a era dos direitos humanos. Eu acho que é o contrário. Quem defende os direitos humanos é taxado de defensor de bandido, de defensor de direitos humanos.
e que não preocupa com outras áreas, que não seja a cadeia, que não seja o cara que cometeu um crime, isso é mentira. O defensor é muito comum falar o seguinte: quando morre um policial, ninguém vai lá fazer. O defensor dos direitos humanos é o defensor da vida, da dignidade, inclusive do policial. O policial está do mesmo lado da moeda do cara que está ali na favela, que está ali, às vezes, que é morto por outro policial. Morre um policial, morre um bandido, eles estão do mesmo lado da moeda. E ele não aperta o gatilho sozinho, né? O outro lado é o Estado, é a classe política, às vezes, que não valoriza o profissional da segurança pública, coloca ele com salário defasado, sem condição de trabalho, com péssimos equipamentos. Então, o policial precisa também ser visto aí pelos direitos humanos, só que, infelizmente, isso não é muito divulgado. Exato. O Marcos, a gente vê esse debate sobre o uso de armas não letais, ele é apresentado na TV, especialmente nos programas policiais, onde o jornalismo policial que se faz hoje em dia, ele flerta mais com o humor que com a informação. Como você percebe que esse debate sobre o uso de armas não letais tem sido conduzido pelos programas de TV, especialmente os programas policiais? Eu acho sem ter os especialistas para discutir tal assunto, né? Então, tem os apresentadores de programas que vão no achismo. Eu acho que poderia ter sido feito isso, eu acho que poderia ser dado um tiro na perna. Então, a arma letal não é para ser usada como não letal, não tem como ser tiro na perna, tem que ser... toda instrução policial, o treino é 2 tiros no peito e 1 na cabeça, é para neutralizar, é para matar. Então, você tira a arma do coldre, você vai então neutralizar. O objetivo é realmente matar, cessar a agressão, seja sua ou de terceiro. As armas não letais, essa doutrina de armas menos letais começou recentemente, não é uma doutrina nova. De você partir para outros meios, de você conseguir ter um resultado sem que a pessoa perca a vida. Só para a gente esclarecer o público que está nos vendo agora, quais são as outras armas não letais que a polícia no Brasil pode fazer uso? Olha, são 3, ou pode ser o gás, quer dizer, o lacrimogênio. O Gustavo de Biase tem grande experiência em aspirar. Sim, fecha a garganta, aquele negócio até vicia. Tem o spray de pimenta, tem a arma de choque, conhecida como a taser, que foi quem iniciou esse equipamento. Então tem outras doutrinas, até arma de fogo. Só que é o seguinte, não tem como uma pessoa apontar a arma para o policial, para o agente de segurança, uma arma de fogo, e o agente de segurança atirar com a taser ou com spray de pimenta. Não dá. Então, se apontou uma arma para o agente de segurança, o agente de segurança ele vai ter que pegar a arma dele e fazer o disparo fatal. Então, tem uma sequência de doutrinas que não se discute isso. E a legislação vai para um outro caminho, vai tirando da polícia a função dela de proteger a própria vida e a vida de terceiros. Aí entrou uma lei nova que é não atirar, utilizar outros meios e tal. Mas tinha que se fazer um estudo. Ela vai com muita agressividade. Então, não se debate, as leis vão sendo impostas, mas sem debater com a classe policial. Então vamos mudar o treinamento, vamos mudar o foco. Que tem que partir do treinamento, né? Se você mudar isso, não tem um treinamento, exatamente, não vai ter eficiência. A gente falou agora sobre essa questão dos programas policiais. Como que você vê os programas de jornalismo policial quando eles comentam questões relativas, por exemplo, aos direitos humanos e episódios como esse incidente que a gente mostrou no vídeo no início do programa? Olha, eu tenho assistido pouco esses programas, mas antigamente eu via muito, até porque é muito engraçado, você ri bastante, mas infelizmente, não todos, a maioria foca no humor com o pobre, né? No humor contra a pessoa que está ali menos favorecida. Não fazem o mesmo tipo de humor, às vezes, com pessoas de maior poder aquisitivo, com empresários ou com políticos que são presos. Por exemplo, um pobre é acusado, suspeito de um crime. Aí você ri, faz chacota pra caramba. Mas se o empresário for preso, um bilionário suspeito de sonegação, não vai ser feita a mesma piada que foi feita com o cara que veio lá da periferia da comunidade. Então, eu enxergo como meio, às vezes, parcial. Dependendo da pessoa, pode a piada, dependendo da pessoa, a piada não é feita. Exato. A gente vai para um rápido intervalo. Hoje a gente está dialogando aqui sobre essa questão de segurança pública, sobre a não utilização, ou melhor, evitar a arma letal num primeiro combate. A gente tem o Marcos Duval aqui, o Gustavo de Biase. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vem com as perguntas que foram feitas pelo público. Não sai daí que o Triálogo volta já.
Estamos de volta com o Triálogo e hoje dialogando sobre segurança pública, sobre a questão do uso de armamentos não letais. A gente tem o Marcos Duval, um especialista em segurança, e temos também o Gustavo de Biasi, ele que é um militante dos direitos humanos. Nesse bloco eu trago as perguntas que foram feitas pelo público e a primeira pergunta foi essa. Com esta lei, os policiais terão que ser alvejados para depois saber se usam armas letais ou não letais? Daniel Henrich, Niterói, Rio de Janeiro. O que acontece assim, na formação do policial, como eu disse, existe o uso progressivo da força. Então, se a pessoa está desarmada, está só desacatando a polícia, ele vai tentar usar a parte física, o controle com as mãos. Se a pessoa está armada, e aí sim ele vai poder então utilizar Como o policial percebe se esse indivíduo está armado ou não? Então, é aí que é o problema, aí que essa linha é muito tênue. Qual é o momento de se fazer e qual é o momento de não se fazer. É muito fácil depois de uma ação policial que tem segundos para ele decidir o que tem que ser feito e depois ficar todo mundo assistindo o vídeo e fazendo as suas críticas. Então ele está ali em milésimos de segundo para decidir se ele atira ou se ele não atira, ou se é um celular que a pessoa está sacando a mão. Nós tivemos alguns anos atrás uma operação que o BOP confundiu uma pessoa utilizando uma furadeira com uma arma. Então você na distância, e ele foi inocentado porque pela distância, pela forma que estava, realmente parecia ser uma arma. Então são decisões de milésimos de segundos e aí é muito treinamento, é muita vivência para você saber diferenciar a hora que alguém vai sacar um telefone ou vai sacar uma arma. Próxima pergunta. A polícia brasileira é a que mais mata no mundo e não solucionou com mortes a violência urbana. Por que insistem tanto em ter o direito de matar? Ana Lúcia Colatina. Não, é a polícia que mais morre no mundo. A polícia no Brasil é a que mais sofre perdas em todos os outros países. Não se morre tantos policiais. Em várias conferências que eu já estive em outros países, coloca-se para ser polícia no Brasil tem que ser insano, primeiro para você ser polícia no Brasil. O que acontece é que a legislação ela é feita só com foco da socialização, da ressocialização, não da punição. A gente vê leis sendo muito rígidas agora, porque quem dirige é alcoolizado, quem mata dirigindo, as coisas estão endurecendo as leis para diminuir. Por outro lado, por outro caminho, quem usa droga, quem mata, quem comete crimes, as leis vão sendo mais amenizadas, com esse intuito da ressocialização. É como se fosse um excluído da sociedade. Eu acho que se você vai a uma favela ou uma comunidade carente, você vê que é a minoria que são os bandidos, são os traficantes. A grande maioria, eles são excluídos da sociedade, mas são trabalhadores, são honestos. Então, tem que ser leis rígidas. Eu vejo em países de primeiro mundo, como eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, que a lei é muito rígida, seja para o excluído da sociedade ou seja para um rico ou um ator de Hollywood. Então você paga na mesma forma, na mesma moeda. Então a sensação que a polícia tem no Brasil é de enxugar gelo e de colocar sua vida em risco o tempo inteiro. Porque sabe-se que você matar um policial no Brasil dá não dá em nada, quer dizer, porque se você mata um policial nos Estados Unidos é no mínimo pena prisão perpétua ou dependendo de alguns estados, a pena de morte. Então você matar e agora a legislação brasileira está querendo mudar isso, tornar um crime maior quando você comete contra um policial. Mas isso também, muitas pessoas começam a falar, mas aí vai dar mais poder ainda para a polícia. Então a sociedade também tem que contribuir de começar com esse discurso que bandido bom é bandido morto. E entender e a polícia também entender qual é o seu papel perante a sociedade. É para matar e destruir ou para servir e proteger? Olha, eu acho que dentro do que você colocou, tem uma diferença básica entre Estados Unidos e o Brasil, que lá as leis podem ser até mais rígidas, mas o retorno do Estado para a população também é muito maior do que acontece aqui. E dentro disso, foi divulgado agora recentemente, a Globo divulgou pesquisas, que a polícia dos Estados Unidos em 30 anos matou cerca de 11 mil pessoas. A do Brasil matou isso em 5 anos. Né? E eu não coloco isso na conta do policial que está ali na ponta. Isso aí é dentro do sistema que está colocado hoje, naquele debate último que a gente teve, eu acho que tem que passar pela revisão da segurança pública no Brasil, análise da PEC 51 do senador Odberg Farias, do Rio de Janeiro, que prevê a unificação das polícias, desmilitarização, uma nova lógica do sistema da segurança pública. E aí, não acho que o policial
é culpado desse sistema todo. Colocar simplesmente a conta nas costas da polícia militar é um equívoco, você tem que analisar o todo. E o todo é um Brasil de 500 anos de exploração, pessoas sem direitos, sem garantias de vida, de alimentação, que gera toda essa avalanche de violência que nós estamos vendo aí. Então, temos que ver, não é só a ponta do iceberg, é o que está lá embaixo da água também. Processo, né? Vamos para a próxima pergunta. Em quais circunstâncias o uso de armamentos letais ainda estará liberado para o uso das forças policiais? PH Salles, Serra. Exatamente quando tem a vida do policial em risco ou a vida de terceiros. Então você pode usar o seu armamento letal nessa circunstância. A lei te garante isso, você protege a própria vida e a vida de terceiros. O que não pode de repente, alguém que está somente com as mãos limpas, quer dizer, sem ameaça ao risco de vida do próprio policial ou de terceiros, ele utilizar seu armamento letal. Agora, se a outra pessoa vem com uma arma branca ou qualquer outra posição, qualquer outra ação que vai levar a minha vida em risco ou a vida de terceiros, o policial pode sim usar o seu armamento letal. Vamos para a próxima pergunta. Os cursos de formação de segurança e policiais ensinam exclusivamente técnicas de combate? Existe espaço para a formação humanística de quem zela pela vida humana? Vivian Rossi, Vila Velha. Olha, na Polícia Militar do Espírito Santo tem a aula de direitos humanos, tem várias aulas que são dadas para o trabalho policial junto à comunidade. A polícia comunitária começou a ser uma realidade no Brasil e ainda mais no Espírito Santo. A Polícia do Espírito Santo é uma das melhores polícias do Brasil, é a que menos mata e é a que menos se morre também. Agora, o foco é a bandeira que eu tenho colocado sempre aqui, na formação policial. É aquela formação sobre você passar por torturas, exercícios físicos que passam dos limites, humilhações, os tapas na cara. Nós tivemos o filme Tropa de Elite alguns anos atrás, o Tropa de Elite 1, que foi um retrocesso nessa parte de formação policial, que se valorizou muito essa parte de tortura, do policial superar seus desafios, seus limites. Só que existe a diferença de um treinamento policial e de um treinamento militar. Quem vai para a guerra, ele precisa ter esse controle emocional, porque ele pode ser prisioneiro de guerra, ele pode ser torturado, ele vai estar longe da sua cidade por muito tempo, longe da sua família por muito tempo. Então existe um controle psicológico muito grande. O trabalho policial é para servir e proteger, é um outro foco. Ele não vai ficar... Tem que ter cuidado para ele não devolver isso para a sociedade. Mas o treinamento que eles dão hoje é o de guerra, né? Ou, pelo menos é o que dava há pouco tempo. Exatamente. Então existe uma força que começou a mostrar que isso não é mais o caminho correto. Até próprios instrutores de dentro do BOP do Rio de Janeiro que disseminavam essa questão de superações, o caveira, eles começaram a entender que o policial ele tem que ser treinado para servir e proteger, não ir para guerra. Nós tivemos uma situação recentemente no Rio de Janeiro, que 2 policiais perseguiram um carro que supostamente tinha fugido da barreira deles, e eles foram disparando de fuzil. Fuzil é uma arma para guerra, o fuzil é você atingir vários alvos ao mesmo tempo. Sim. Então, aí você vê que é uma polícia para caçar, não é uma polícia para proteger. Né? Então, como que você vê isso, Gustavo, a formação do policial? O que ele falou sobre a questão dos direitos humanos, eu percebi isso nos últimos cursos da Polícia Militar aqui no Estado, colocaram o pessoal dos direitos humanos, o Fórum da Juventude Negra, do LGBT, para que o policial em formação tenha essa consciência do diálogo com os movimentos sociais, com a diversidade. Eu acho isso muito interessante, mas ainda tem aquele resquício do militarismo, que é o que eu falei, da época da ditadura. Então, em parte, o curso, a formação melhorou, mas eu acho que ainda precisa avançar, né? No policial que está entrando hoje, não é o mesmo policial que entrava há 30, 40 anos, né? Você agora mudar uma cultura leva tempo. Você pegar as pessoas que passaram por uma formação desse tipo e ver, de repente, ele repassando o que ele passa. Geralmente eles falam assim, mas no meu curso, na minha época, foi difícil, eu sobrevivi, consegui. E tal. Então, é importante eles entenderem que o mundo é outro hoje. Não dá para ser polícia que caça bandido, tem que ser polícia que protege a sociedade. É importante eles entenderem isso, que eles vão começar a ter o aval da sociedade, vão começar a ter
Porque não adianta eu ir para uma comunidade, chegar lá dando tapa na cara e sendo violento nessa comunidade, porque as crianças que vão assistir isso, o pai sendo violentado por um policial, sendo agredido, um irmão, não tem como ele crescer admirando a polícia, ele vai crescer com raiva da polícia. E sentindo a polícia como alguém que vai o proteger, né? E sempre alguém que vai o ameaçar. E quem acaba protegendo, acaba fazendo um papel social que não é o próprio traficante. Paralelo. Exatamente. Olha só, infelizmente várias outras perguntas não puderam ser respondidas porque excesso de fundamentação nas respostas, bons trialogadores, então eu fico devendo isso para vocês. A gente vai para o próximo, a gente vai fazer um intervalo, no próximo bloco eu apresento para vocês indicações de leitura que os nossos convidados fazem para você. Não saia daí, porque o Triálogo volta já. Esse é o último bloco do Triálogo, que nessa edição trialogou sobre a questão da segurança pública, a utilização de armamentos não letais. A gente tem aqui 2 trialogadores que agora vão oferecer para você uma indicação de leitura, para você entender um pouco melhor sobre esse tema. Gustavo de Biasi, o que você indicaria para quem nos assistiu? Eu indicaria o livro Armas Não Letais, Habilitação para Uso Eficiente, da editora... Rapaz, não tem editora aqui não, mas eu vou te passar para o pessoal colocar na tela lá. José Helder de Souza Andrade. Lembrando que armas são menos letais, né? Porque o taser também pode matar, como matou um brasileiro na Austrália. Se der vários tiros de choque numa pessoa, ela vai a óbito. Então, armas menos letais, né? Esse é o que eu falo sobre o livro aqui. Maravilha. Gustavo, obrigado pela sua presença novamente aqui. Ele está quase virando um personagem fixo do programa. Agradeço, estou à disposição. Maravilha. Marcos Doval, o que você indicaria para quem está nos assistindo? Olha, eu sou até suspeito de falar, mas seria o livro Um Brasileiro na SWAT, escrito pela Ana Lígia Lira. Ela conta essa minha trajetória. É importante, assim, tem uma expressão que fala que o sapo do poço é importante conhecer o oceano. Então, sair um pouquinho dessa visão só do Espírito Santo e começar a entender como é que as forças policiais fora do Estado e fora do Brasil. E esse livro conta essa minha trajetória profissional que dá essa pincelada interessante. Maravilha. Marcos, obrigado pelos esclarecimentos, pela presença. Obrigado a você que ficou com a gente até esse momento aí, nos presenteou com a sua audiência. O Triálogo tem essa missão de trazer informação para você, trazer pontos de vista diferenciados. Eu acredito que hoje a gente pôde presenteá-lo dessa maneira. Se você pegou o programa pela metade, quer saber o que aconteceu antes e tal, vai lá na página imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição do Triálogo e todas as outras que a gente fez. Você pode também sugerir temas para a gente. Você vai no facebook.com/triálogo na TV. Lá você pode sugerir um tema, um entrevistado, conversar sobre o que você achou do programa e dar sugestões para a gente melhorar. Essa é sempre a ideia. O Triálogo está aí no ar sempre em 2 horários, às 23 horas e às 15 horas, todos os dias da semana. Espero encontrá-lo numa nova edição do Triálogo. O Triálogo vai embora, mas volta em qualquer momento. Fica ligado aí. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.